Graças a paz, meu querido irmão, graças a paz, minha querida irmã. Vamos dar sequência à série de sermões deste mês de março, que nós estamos com o tema de serviço, servindo uns aos outros. E aí foi me dada a missão hoje de estar falando sobre o maior do reino, é o servo. E aí estaremos falando sobre esse tema nesta noite. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 23. Estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao verso 12. Os irmãos vão notar que esse texto bíblico, de Mateus, capítulo 23, verso 1 a 12, ele é um texto em que Jesus, ao contrário do que geralmente encontramos ele falando de forma mansa, com as pessoas aqui, Jesus ele é um pouco mais duro, mais firme, ele exorta firmemente alguns tipos de comportamento. Então os irmãos vão perceber esse discurso mais duro de Jesus nesse texto que nós estamos lendo aqui nesta noite. O livro de Mateus, só para você se situar, ele tem basicamente dois tipos de blocos. Tem blocos narrativos, que contam histórias com personagem, espaço, tempo, mas também há os blocos de ensino, em que há os ensinos de Jesus, sermões de Jesus. E nesse capítulo 23 é um bloco de ensino, em que Jesus faz um sermão muito duro mesmo, e ele ensina muitas verdades a respeito do serviço, que o maior do reino é aquele que serve. E nós estaremos, então, andando nessa temática aqui hoje. O maior do reino é aquele que serve. Então vamos ler Mateus, capítulo 23, do verso 1 ao verso 12. Ouça com fé a palavra de Deus, que assim nos fala. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Verso 11: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai, nós te damos graça, Deus, pela tua sagrada escritura, que nos orienta até hoje, dita há muitos anos atrás, mas que hoje ainda é precisa, Deus, e vem em cheio aos nossos corações. E nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, e que possamos compreender, Pai amado, a beleza de servir, a maravilha que é, Pai, ser pequeno no Teu reino, Pai, porque certamente este que serve com humildade será recompensado por Ti. Então nos ajude, Deus amado, a compreender a Tua palavra. Essa é a oração que eu faço, no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, os irmãos notaram que as palavras de Jesus, nesse capítulo 23 de Mateus, são palavras de fato pesadas, exortações contundentes.
direcionadas ali, tendo como centro os fariseus e os mestres da lei, exortando o comportamentos desses homens. Esses fariseus, mestres da lei, eles deveriam ser servos, porque eles eram homens responsáveis pela interpretação da palavra, eles eram homens responsáveis por difundir o conhecimento da lei de Deus. Era para esses homens serem servos. No entanto, esses líderes religiosos, que fracassaram na função de servo do reino, receberam fortes exortações da parte de Jesus. E no verso 2 e no verso 3, nós notamos a primeira denúncia que Jesus faz relacionadas aos fariseus e aos mestres da lei. Veja comigo, o verso 2 e o verso 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes em tudo e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E a primeira denúncia que nós notamos no verso 2 e 3 é a denúncia da hipocrisia. Jesus Cristo está apontando que esses homens, os fariseus, os mestres da lei, eles eram hipócritas, porque existia uma incoerência muito grande entre o que eles falavam e o que eles praticavam. E por conta dessa incoerência, Jesus diz que esses homens são hipócritas. A partir do verso 13 desse mesmo capítulo, Jesus intensifica ainda mais os adjetivos a esses homens. Repara comigo no verso 3, no iniciozinho. Olha o que Jesus fala a esses homens. Verso 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. E esse mesmo termo, essa mesma expressão se repete ao menos 7 vezes ao longo desse capítulo. Perceba que Jesus, então, está bastante contundente em relação a esses homens, porque eles não praticavam aquilo que pregavam. As palavras desses homens eram palavras contrárias às suas ações. Eles falavam da lei de Deus, mas não praticavam a lei de Deus. E Jesus chama eles de hipócritas. A ideia de hipócrita é uma ideia de atuação, como se fosse um teatro. Alguém que se veste de um personagem e exprime ali algumas ações que não são reais dele. Ele finge ser alguém que não é. A ideia da hipocrisia é essa, representar um papel, fazer um personagem. Então Jesus está falando que aqueles homens faziam um personagem. Se diziam espirituais, mas não eram espirituais. Esses fariseus, mestres da lei, eles pareciam santos, mas não eram santos. Eles transpareciam ser homens de Deus, mas não eram homens de Deus. Eles até falavam, em certa medida, das Escrituras, falavam até, em certa medida, de forma correta, porque Jesus fala, obedeçam e façam o que eles dizem. Então, eles falavam, em certa medida, coisas boas das Escrituras, mas eles não viviam. A lei de Deus poderia estar nos lábios daqueles homens, poderia estar no intelecto daqueles homens, mas não estava no coração, não estava nas ações dele. E por isso Jesus é tão contundente assim. Esses líderes, eles não serviam o povo de Deus, eles serviam a si próprios. Eles faziam coisas que não agradavam a Deus e não serviam. Tinham o conhecimento da palavra, mas não alimentava o povo de Deus. E é triste esse cenário. E não se engane, atualmente, meus irmãos, infelizmente, nós notamos na igreja de um modo geral, líderes que são muitas das vezes como fariseus, doutores da lei, com o microfone em suas mãos, falam palavras, às vezes expressões bonitas, mas ao descer do púlpito é escândalo atrás de escândalo. Felizmente, muitos líderes que deveriam ter a missão de levar o evangelho ao povo de Deus são como livros com a capa bonita, mas em seu interior é vazio, sem conteúdo. No exterior são muito espirituais, mas em seu coração não há nada da espiritualidade, não há nada de piedade. Diante do mundo, são pessoas aparentemente piedosas, mas são negligentes quando se trata da pureza do coração.
na aparência são espirituais, mas por dentro, que é o que mais importa, encontra-se apenas perversidade. Felizmente, meus irmãos, vivemos em um mundo em que muitos líderes religiosos se comportam dessa forma. Isso é muito sério, meus irmãos. A exortação de Jesus é dura, porque isso é muito sério. Quando se trata da pureza do Evangelho, Jesus sempre foi muito enfático, sempre muito duro para ensinar a multidão e também denunciar o pecado desses líderes religiosos. O que Jesus está nos ensinando é que a vida cristã, ela não é um teatro em que nós nos vestimos de uma falsa espiritualidade e nos apresentamos com essa falsa espiritualidade. A vida cristã não é para ser um palco em que nós exibimos aquilo que não somos diante de Deus. Jesus está denunciando isso. E o que isso, Luan, tem a ver com o serviço? O que isso tem a ver com servir na obra de Deus, servir à igreja, servir ao próximo? Meu irmão, como que alguém serve ao Senhor, à igreja e ao próximo, se a palavra de Deus não está em seus corações? Pode ser que esteja em seu intelecto, pode ser que esteja em seus lábios, mas não está em seus corações. Não há como servirmos na obra de Deus assim. Deve haver coerência nas nossas ações. Devemos falar a verdade, mas muito mais do que falar, também viver essa verdade. Isso o Senhor está nos ensinando. E quantas vezes nós falamos que somos cristãos, mas aquilo que fazemos nega tudo aquilo que dizemos. Quantas vezes nós falamos como um anjo, mas as nossas ações demonstram que não somos tão anjos, tão santos dessa forma. Quantas vezes até citamos versículos, damos conselhos às pessoas, mas na hora prática, na hora de aplicar a palavra em nossas próprias vidas, nos deparamos com uma grande contradição. Falamos como os outros devem obedecer à lei de Deus, mas não obedecemos. Falamos como que os crentes e os descrentes devem experimentar mais de Deus, e muitas vezes nós estamos há muito tempo sem experimentar Deus de fato, sem viver Deus em nossas vidas. Muitas vezes falamos aos outros o que eles devem fazer, como eles devem se comportar, mas quando nós somos chamados a praticar, parece que vem uma amnésia e esquecemos tudo aquilo que ensinamos. Devemos ter cuidado. Não há como servir o Senhor com essa incoerência do nosso discurso e da nossa vida prática. O serviço, meus irmãos, a Deus exige essa análise de como está o nosso comportamento, se está de acordo com aquilo que anunciamos. Então, se você é um líder de ministério, um professor de EBD, um diácono, ou de alguma forma serve na igreja do Senhor, você que é uma engrenagem importante na sua família, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, principalmente de cônjuges que não são cristãos, há uma grande responsabilidade de viver de acordo com a palavra que nós anunciamos. Olhe para si nesta noite e veja se não há inconsistências entre aquilo que você prega e aquilo que você vive. Devemos refletir sobre isso. O serviço do Senhor exige viver uma vida na palavra e não apenas falar. Se nas atividades que desenvolvemos na igreja, meus irmãos, nós falamos de amor a Deus, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Se nas atividades da igreja nós falamos em amar ao próximo, devemos amar, não falar mal do irmão, fugir da maledicência, de fato amar ao próximo. Se em nossas atividades, no nosso serviço na casa do Senhor, nós falamos em servir, devemos servir com alegria, devemos servir com entusiasmo. Se nós falamos, meus irmãos, em manter-nos puros diante de Deus, devemos fugir das tentações, fugir da imoralidade sexual, devemos viver aquilo que anunciamos. Se dentro do seu lar você fala em perdão, em amor, perdoe
perdoe seus filhos, seu cônjuge. Ame seus filhos, seu cônjuge. Se falamos em paciência, seja paciente. Se falamos em oração, coloquemos nossa vida prática em oração, oremos. Se falamos em leitura da palavra, que venhamos a ler a Bíblia em nossas casas. Porque não pode haver, meus irmãos, inconsistência. Devemos falar a verdade e viver essa verdade. Quão triste é, meus irmãos, para nossas almas, saber que nós conhecemos a verdade, nós falamos a verdade, mas nós não vivemos essa verdade. É muito triste para um cristão ouvir isso. O Senhor conhece os nossos corações. Então, se você quer ser um verdadeiro servo, você quer servir no reino de Deus, aqui está, meus irmãos, o primeiro cuidado que você deve ter. Você deve ser coerente na verdade em que você professa e na verdade em que você vive. E Jesus deixa isso bastante claro na vida desses fariseus. E aí, seguindo a leitura do texto bíblico, no verso 4, nós notamos que há um segundo ponto em que Jesus pega bastante pesado com esses fariseus e com esses mestres da lei. Acompanhe comigo, leitura do verso 4. Eles, os fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está denunciando o legalismo. Aqueles homens que eram para ser líderes, que eram para amar o povo de Deus, para liderar em amor. Jesus fala que esses homens atavam fardos pesados, colocavam fardos pesados nos ombros dos irmãos. Jesus está se referindo aí ao legalismo. Esses homens, meus irmãos, eles não demonstravam amor pelo próximo, porque eles colocavam esses fardos. E o texto bíblico diz que eles não levantavam um só dedo para ajudar esses irmãos a carregar esses fardos. Esses fariseus, esses líderes religiosos não tinham empatia. Não tinham afeição nenhuma pelos cordeiros de Deus, pelos filhos de Deus. Atavam fardos pesados, cargas da religião. Eles anunciavam mandamentos bíblicos que não tinham na Bíblia, inventavam práticas religiosas que não aumentavam em nada a santidade, o crescimento dos irmãos. E esses líderes religiosos faziam isso sem nenhuma empatia. Essas pessoas, por intermédio da religião, meus irmãos, colocavam fardo dia após dia na vida dessas pessoas e nunca os ajudavam. Eles eram bastante severos com os outros. Não ajudavam, faltava amor para esses líderes religiosos. Para vocês terem uma noção do tipo de prática que esses homens atavam nos ombros dos irmãos, por exemplo, lá em Mateus 12, você vai ver que esses fariseus condenaram aqueles que estavam comendo no dia do sábado. Eles tiravam as espigas e comiam em um dia de sábado. E esses fariseus não gostavam disso, falavam que não poderia. Não pode comer porque hoje é sábado. Não pode tirar as espigas e comer porque hoje é sábado. Quando havia curas no dia de sábado, esses religiosos condenavam a cura no dia de sábado. Perceba que eles tinham um apreço pela lei muito além do que realmente é. Se prendiam a detalhes secundários. Muito mais importante do que guardar o sábado é você curar, salvar, Jesus curar, salvar uma pessoa. E esses homens não entendiam, porque eles atavam pesos sobre as costas dos irmãos. E Jesus fala que esses fariseus estavam errados. Eles não serviam em amor, porque eles atavam esses fardos, não ajudavam, não amavam. E quantas vezes, meus irmãos, nós também levamos fardos pesados aos irmãos. E o pior, quantas vezes nós nem ajudamos a levar esses fardos. São regrinhas criadas por homens,
que não fazem o povo de Deus crescer em santificação. Apenas amassam a devoção dos irmãos. Quantos líderes religiosos há por aí, meus irmãos, que aprisionam as ovelhas de Deus? Tem pessoas que não pode nem faltar um culto de sábado para ir a um casamento de alguém, um familiar. Há líderes religiosos cruéis, meus irmãos, que lideram por meio do medo das ovelhas. Quantas pessoas machucadas, meus irmãos, oprimidas, cansadas, sem força, pelo fardo da religiosidade, pregada pelos fariseus e pelos mestres da lei. Quantos irmãos tiveram sua fé enfraquecida por conta de dogmas humanos? Porque fariseus, mestres da lei, ataram fardos nos ombros dessas pessoas. Regras como a vestimenta, tipo de cabelo, corte de cabelo, cor que a pessoa está usando no cabelo, estilo da música, a cor da parede da igreja, se é preta, branca, vermelha, e assim vão. São regras, digamos, secundárias, que estão longe da centralidade do Evangelho, mas que ainda aprisionam muitas pessoas e são usadas por líderes maus. Que não coloquemos, meus irmãos, fardos pesados na vida dos irmãos. Se você quer servir em amor ao próximo, à igreja, quer servir a Deus, devemos fazer o contrário dos fariseus. Nós devemos, meus irmãos, ofertar o fardo de Jesus às pessoas, anunciar o evangelho simples, puro, como ele é às pessoas. Isso é ajudar a mover os fardos, ajudar os irmãos a trocarem os fardos do mundo, os fardos da religiosidade pelo fardo de Jesus. E um dos mais belos versículos, meus irmãos, que notamos o quão maravilhoso é levar o fardo de Jesus Cristo, está lá em Mateus 11, verso 28 a 30. Vou recitar o versículo, olha que belo esse versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma clara distinção, meus irmãos, entre o fardo daqueles fariseus e o fardo de Jesus. E nós devemos, meus irmãos, levar às pessoas o fardo de Jesus, o evangelho puro e simples de Jesus. Tenha amor às pessoas, tenha compaixão ao servir na igreja. Tenha paciência, meus irmãos. O corpo de Cristo é composto de diversas pessoas, com diversos pensamentos, cada um com a sua história, com a sua cultura, trazendo para a igreja uma carga emocional diferente uns dos outros. Tenhamos paciência, que venhamos a servir em amor, ajudando essas pessoas a perceberem o fardo de Jesus, que é um fardo leve. Assim deve ser o serviço na casa do Senhor. Estenda a mão, ofereça, mostre o fardo leve do Senhor Jesus, ao invés do fardo pesado da religiosidade. A vida cristã, meu irmão, não é fácil. A palavra fala que há um caminho estreito a seguir, há uma porta estreita a seguir. E além disso, atando fardos pesados aos irmãos, fica muito mais difícil. Então, meus irmãos, que anunciemos o fardo leve do Senhor, tirando o fardo pesado dos fariseus, dos mestres da lei, fardos que não auxiliam na santificação, na santidade do corpo de Cristo e dos irmãos. Jesus, então, ensinou que esses fariseus, eles eram hipócritas, tinham um discurso bonito e ações contrárias ao discurso. Jesus falou do legalismo, desses homens que atavam fardos pesados. E aí do verso 5 ao verso 7, Jesus vai fazer uma outra denúncia. Vai apontar outra vez o pecado desses fariseus e desses mestres da lei. Acompanhe comigo a leitura do verso 5 ao 7. Assim nos fala.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados rabi. Então aqui, o terceiro pecado que Jesus aponta desses mestres da lei, esses fariseus, é o pecado do orgulho. É a busca exacerbada pelo aplauso, pelo reconhecimento humano, a busca pela notoriedade. Jesus diz aqui no texto que esses homens, esses fariseus, mestres da lei, eles eram motivados por aplausos. O combustível para eles fazerem as coisas era serem reconhecidos pelos homens. O que impulsionava esses homens a trabalhar no reino era o reconhecimento das pessoas. Jesus condena esse tipo de comportamento. Jesus diz que esse tipo de comportamento não está de acordo com o comportamento de um servo. E aí Jesus detalha, falando que esses homens usavam filactérios bem largos e as franjas das vestes bem longas. E o que é isso, Luan? Filactérios. Filactérios, meus irmãos, eram tipo caixinhas de couro que esses fariseus colocavam na testa e no braço esquerdo. E nessas caixinhas de couro tinha 4 referências do Antigo Testamento. Eles interpretavam tão literalmente a lei de Deus, porque eles pegavam alguns textos que falavam que a palavra de Deus tinha que estar na mente, na cabeça, no coração, atada ao braço, e eles faziam isso de forma literal, para vocês verem o tanto que esses homens atavam fardos. Então, eles entendiam que tinham que andar com filactério, que é uma caixinha aqui, com 4 versos do Antigo Testamento, aqui e aqui. E aí, Jesus fala que eles não simplesmente usavam esses filactérios, mas eles usavam os filactérios grandes para se amostrar, para dizer que eles eram espirituais demais. Essa é a ideia do texto. Não era só uma caixinha, era uma caixona. Eles faziam isso. E além desses filactérios, dessas caixinhas, esses fariseus também usavam franjas nas bordas das suas vestes. Tem um texto de Números que fala que as franjas representavam os mandamentos de Deus. Algo nesse sentido. Então eles pensavam, se as franjas das roupas falam que é lei de Deus, então vou botar as franjas grandes. E eles botavam as franjas grandes. Tamanho de uma rabiola. Quem soltou pipa aqui sabe. Coisa grande. Por quê? Eles queriam aparentar aquilo que não era. Olha a gravidade das atitudes desses fariseus. Jesus aponta isso. Falando que eles só queriam se aparecer, que eles queriam ser os super crentes. O que é isso, meus irmãos? É orgulho, é a busca por aplauso, o reconhecimento. Os fariseus gostavam de se destacar. O texto bíblico fala que eles gostavam de estar nos primeiros lugares. Eles gostavam de sentar nos lugares mais importantes das sinagogas. Se tinha um púlpitozinho assim, eles gostavam de ficar nas cadeiras aqui, na frente, todo mundo, no alto, para dizer que estavam lá, de que eram espirituais, separados. Gostavam de sentar no lugar de honra dos banquetes. Gostavam de ser chamados de rabi, de pai, guia, chefe. Adjetivos que mostram notoriedade. Eles queriam isso, ser reconhecidos. Eles gostavam de ser os maiorais. Como dizem por aí, a bala que matou John Lennon. Os fariseus gostavam disso. Essa é a ideia. Eles queriam realmente ser superior aos outros. Eu sou doutor da lei. Para eles era uma grande alegria isso. A aprovação dos homens, meus irmãos, era o que mais importava para eles. Só para vocês terem ideia, quando eles oravam, eles não oravam em sua casa, no seu quarto, como Jesus orientou. O que eles faziam? Oravam nas esquinas, no meio da rua. Para quê? Para dizer que eram espirituais. Quando eles faziam jejum, o que eles faziam? Eles mudavam a aparência do rosto,
para dizer que estavam jejuando e que eram espirituais demais. Quando eles davam esmolas, eles davam para se aparecer, para mostrar que eram bondosos, generosos. Perceba que a motivação desses homens não era o reino, era o seu próprio reino, era a sua própria vontade. Para esses homens, ser bem falado é o que tornava eles de fato satisfeitos. Ser elogiado, meus irmãos, ter a autopromoção, ter a opinião dos outros a seu favor, é o que guiavam esses homens. Buscavam aplausos, cultuavam o orgulho a si. Jesus aponta esse pecado. Meus irmãos, todas as vezes que nós buscamos aplausos, meus irmãos, estamos buscando servir a nós mesmos. Estamos buscando servir os nossos interesses. Vê se não faz sentido a gente pensar que quando nós buscamos a glória para nós, aonde é que está o serviço para o reino, para o próximo? Perceba que o serviço é todo para nós. E assim agiam os fariseus. Então, cuidado, meus irmãos, com o culto à personalidade. Cuidado com o orgulho, meus irmãos. O orgulho, o desejo de ser aquilo que não somos é terrível. A soberba, o orgulho é algo que pode contaminar até mesmo as boas obras. Os irmãos, note que orar é bom. Orar é bom? Sim. Agora, orar para se aparecer já não é bom. O jejum é bom? É bom. Mas jejuar para se aparecer é bom? Não. E esses fariseus faziam isso. Ajudar o necessitado é bom? É bom. Agora, ajudar para ser aplaudido, receber aplausos dos homens é bom? Não. E a igreja é bom? É bom. Mas e a igreja passa a aparentar mais crente que os demais? Não é. Então perceba que o orgulho, a busca por aplausos, contamina até as boas obras. Até aquilo que é bom passa a não ser bom quando somos dominados pelo orgulho, pela soberba, pela busca pelos aplausos. Os fariseus faziam isso com maestria. Não se motive, meus irmãos, pelos aplausos dos homens. Não busque o reconhecimento de homens. Muitos servos de Deus, meus irmãos, não são reconhecidos por homens, não têm os aplausos, mas são reconhecidos por Deus. E é isso que realmente importa. Quantos missionários, meus irmãos, estão por aí, escondidos em caverna, na China, Coreia do Norte, pregando o Evangelho? Ninguém nem sabe que existem. E estão lá, longe dos aplausos, longe dos holofotes. Quantos pastores, meus irmãos, levam o Evangelho no interior do Brasil, no sertão, Brasil afora, de norte a sul, tem uma igreja lá, tem um pastor que leva a palavra. Por vezes um pastor humilde, mas está lá levando a palavra. Longe dos holofotes, está lá fazendo a obra de Deus. Não precisa dos filactérios ou das franjas longas de suas vestes. Estão lá fazendo a obra de Deus. Quantos irmãos comuns como eu e você estão na igreja, meus irmãos, e dedicam uma vida simples para a obra de Deus, fazendo coisas simples. Sirva ao Senhor, meus irmãos, com aquilo que Deus te deu para fazer, sem busca de aplausos. Lute contra o orgulho, contra a soberba. Quantos crentes, meus irmãos, fazem a obra de Deus de coração, em um lugar simples, em uma igreja local, e que talvez nunca terá uma biografia, nunca terá um livro contando a sua história, mas certamente terá o seu nome escrito no livro da vida, porque isso é o que importa. Jesus ensina isso aqui. Não busque os aplausos de homens. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe, a gente estava relembrando de um pastor que foi o nosso primeiro pastor há muito tempo, o pastor Zaqueu, homem de Deus. E aí ela estava contando o tanto que esse pastor ajudou a gente no início da caminhada cristã. Ensinou meus pais a base do Evangelho, homem simples, tem a sua igreja lá no Riacho Fundo 1.
Talvez o pastor Zaqueu não vai ter um livro. Mas quantas almas ele ajudou a encontrar Jesus? Quantas almas foram alcançadas pela atitude simples de um pastor em uma cidade satélite do DF? Há muitos irmãos assim, longe dos aplausos. Não tem milhões de seguidores no Instagram, milhões de inscritos no YouTube, mas são homens que perseveram no trabalho e são reconhecidos pelo Senhor. Então, meus irmãos, quando você for servir a Deus, servir o reino, não desanime se ninguém nota o seu trabalho. Parece que às vezes é um pouco triste a gente fazer as coisas e ninguém notar, meus irmãos, mas tenta mudar a sua ótica. Tenta perceber que quem está vendo o seu trabalho é o Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor, Paulo fala lá em 1 Coríntios. Certamente Deus está vendo, na sua simplicidade, no seu desejo de simplesmente servir o reino com aquilo que você sabe fazer. Seja tocar um violão, cantar, ensinar as crianças na igreja, dar aula de EBD, limpar a igreja, ajudar na cantina, enfim. Tantas atividades que tem na igreja para se fazer. Faça ela com amor, dedique-se a ela, busque se especializar e fazer cada vez melhor, cada vez melhor. Se Deus te der a honra de ser conhecido pelo mundo, amém. Mas se não der também, amém também. Certamente, meus irmãos, o galardão chegará para aquele servo que é fiel ao Senhor. E é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Fuja dos aplausos, faça o seu trabalho para o Senhor. Então, você quer servir verdadeiramente, busque o reconhecimento do Senhor e não dos homens. Esse é o terceiro pecado que o Senhor denuncia aqui. O primeiro pecado, da hipocrisia. O segundo, do legalismo. O terceiro, do orgulho e da busca por aplausos. E do verso 8 ao 12, Jesus agora, ele não aponta os pecados dos fariseus, mas ele fala como que deve ser o serviço de um servo, de um discípulo. Verso 8 a 12, leia comigo. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui nós temos o perfil de um servo. Para que você entenda de forma simples o que é o perfil de um servo, você olha para o fariseu e faz tudo ao contrário do que ele faz. Esse é o servo. Jesus fala exatamente isso aqui. E se eles gostavam de ser chamados, de ser reconhecidos, Jesus fala, não se apegue a títulos. Não se apegue à notoriedade. Então, o perfil de um servo está aqui desenhado. É tudo ao contrário do que o fariseu fazia. Ele fala, não chame ninguém de rabi, porque Jesus é o mestre. Não chame ninguém pai, porque só Deus é pai. Não chame ninguém guia ou chefe, porque só Jesus é o guia. E aqui não é no sentido literal. Quer dizer que ninguém possa ser chamado mestre, pai. Você assim, quem aqui é pai, né, pode ser chamado de pai. Não é essa a ideia, não é no sentido literal. A ideia aqui que Jesus está nos falando é que nós não podemos ter apreços a esses reconhecimentos humanos. Óbvio que na Bíblia há espaço para os mestres. Em Efésios, por exemplo, lá mostra dos ofícios da igreja, é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Na questão do pai, lá em Timóteo, Paulo chama Timóteo de filho na fé. Então, Paulo se considera o pai na fé de Timóteo. Então, a ideia não é o uso do título em si, mas é o que motiva isso, é o apreço a esses reconhecimentos. Somos pó. Quem somos nós sem Deus em nossa vida? Sem a salvação de Jesus, não somos nada. Então, a busca por esses títulos não faz sentido na vida de um servo. Se vier a sermos mestres, pais, guias, amém. Mas a ideia não é a busca por isso. Então, meus irmãos, que nós não sejamos reconhecidos pelos títulos, pelos lugares de destaque que sentamos, pelos fardos pesados que colocamos nos ombros das pessoas.
Que não sejamos reconhecidos por uma autoridade fake que temos. Que sejamos conhecidos pelo serviço em amor, em ser prestativo na obra do Senhor. É a simplicidade, meus irmãos. O verso 11 fala que o maior entre vocês deverá ser servo. Isso significa, meus irmãos, que no reino de Deus, na obra de Deus, não há espaço para o desejo de querer ser o melhor, para o desejo de querer ser o mais visto, o mais lembrado, o mais curtido, o mais querido. Não há espaço para esse tipo de adjetivo. Os fariseus queriam isso para a vida deles, e Jesus condenou. Os fariseus queriam paparicos, aplausos, exaltações, e Jesus condenou. Porque o mecanismo do evangelho é isso. O maior é o menor. Que engraçado, né? No reino de Deus tem muito disso. O maior é o menor. O líder é o servo. Pobre é que é rico. Aquele que morre é que vive. Esse é o mecanismo do evangelho. Não está em ser, meus irmãos, mas é em ser para este mundo alguma coisa, mas você ser em Deus, ser um servo, é isso que vale no reino de Deus. E Jesus quer que nós trocamos a nossa ótica do serviço, servir com humildade. Não sejamos, meus irmãos, como os fariseus, que têm um discurso bonito, mas atitudes contrárias a esse discurso. Que não tenhamos a busca por aprovações de homens, notoriedade, aplausos. Que venhamos a ser, de fato, meus irmãos, o menor servo, porque certamente o Senhor exaltará. No verso 12 fala, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o reino. O maior é o servo, quem se humilha é quem será exaltado. Essa é a maravilha do Evangelho de Jesus. Já caminhando para o final dessa mensagem, quero tecer apenas mais duas considerações. Primeira delas, as consequências pelo modo como servimos chegarão a nós. O que eu quero dizer com isso? Aqueles fariseus passaram a vida inteira se exaltando, buscando exaltações. E aí, nesse dia, o Senhor humilha esses fariseus na frente de uma grande multidão. Aqueles que se buscaram se exaltar foram humilhados. As consequências do serviço daqueles homens chegaram para esses fariseus. Eles agora estavam sendo humilhados em público, em um discurso público de Jesus, para um monte de gente. Para nós, a recompensa também chegará. A palavra de Deus garante. E aí fica a nós a reflexão. Quem somos nós no reino? Aqueles que buscam a exaltação, mas que um dia serão humilhados. Ou aqueles que buscam a humilhação, ser humildes, servir com alegria, e aí sim será exaltado. E essa recompensa que chegará, essa consequência do serviço, talvez não chegue neste mundo aqui. Mas certamente, meu querido irmão, lá no céu, meus irmãos, aquele servo humilde, aquele servo que serviu ao Senhor com alegria, que serviu ao irmão em amor, será exaltado, receberá o galardão do Senhor. Porque as consequências, pelo modo que servimos, chegarão, meus irmãos. Mateus 7, por exemplo, relata que naquele grande dia em que nos encontrarmos com o Senhor, muitos chegarão ao Senhor e falarão, Senhor, eu servi, eu expulsei demônios, eu fiz muitos milagres, e Jesus vai olhar para eles e vai falar, nem conheço vocês, afastam daqui vocês que praticam o mal. Quem são essas pessoas? São as pessoas que buscaram se exaltar neste mundo. Que venhamos, meus irmãos, ser servos de Deus, que buscam se humilhar, para que naquele grande dia sejamos reconhecidos pelo Senhor, como Filho de Deus, galardoados pelo Pai. Então, essa é a primeira consideração. Segunda e última consideração que eu faço, meus irmãos. Se você receber um elogio por algo que você faz bem, cuidado com o orgulho.
Cuidado com o orgulho. Hoje de manhã estávamos na EBD, estudamos anjos, demônios e Satanás, e aí vimos que o pecado de Satanás, segundo o relato de Paulo, foi a soberba, o orgulho. Cuidado com o orgulho. Se você receber um elogio, meus irmãos, não deixe que o orgulho domine você, mas que você receba esse elogio como uma missão. Veja, poxa, Deus me capacitou com algum tipo de dom, de talento, então eu vou me dedicar para fazer para o Senhor. Não é errado você receber um elogio, óbvio que não, mas que venhamos a reconhecer de onde que vem os nossos talentos, os nossos dons, vem do Senhor. Então, que nós estejamos atentos, meus irmãos. Use os seus dons, os seus talentos, faça bem, com excelência, e busque sempre o Senhor, o reconhecimento do Senhor. E fazendo isso, meus irmãos, seremos um verdadeiro servo. Esse é o nosso objetivo, ser o servo, um servo do Senhor neste mundo. Amém? Gostaria de orar com você, com a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pedindo para que Ele nos ajude, nos ensine a ser servos humildes, dedicados à sua palavra, e que venhamos a ter um discurso coerente com aquilo, coerente com a palavra de Deus, que vivamos conforme a palavra de Deus, que não atamos fardos pesados aos irmãos, mas que levamos o evangelho puro e simples, o fardo leve de Jesus aos irmãos, aqueles que nos rodeiam. Que também não venhamos ser dominados pelo orgulho, que a nossa motivação maior para o serviço não seja a busca por aplausos, mas que seja unicamente a glória do Deus Pai. Que sejamos servos. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor ajude-nos a sermos bons servos. Reconhecemos, Pai, que muitas das vezes falhamos, cedemos à hipocrisia, ao legalismo, à busca por aplausos, ao orgulho. Mas nós prostramos diante de Ti nessa noite, pedindo a Ti o perdão, tendo em mente que o Senhor, Pai, foi o servo perfeito. O Senhor, sendo Deus, se fez servo pequeno entre nós, morreu por nós, se deu o maior serviço, a maior prova de amor que temos, o seu Filho Jesus Cristo. Que venhamos a seguir o exemplo dele nessa noite. Não buscar a aprovação de homens, Pai, mas a aprovação tua, Deus, a tua aprovação. Que a partir de hoje tenhamos uma ótica diferente do serviço na tua casa. Abençoa o teu povo, Deus amado. Nós te agradecemos pelos dons e talentos distribuídos aos teus filhos aqui na tua igreja, Deus, que tem se dedicado com amor por tantos anos a essa obra. Fortifica, Deus amado, cada um. Não deixa que os irmãos desanimem em seu serviço. Não deixa que eles esmureçam com as críticas. Não deixa que se esmureçam pelo desânimo da rotina, mas que sejamos servos entusiasmados, alegres em te servir, alegres em servir ao próximo, alegres em servir a tua casa. Que seja essa a nossa maior alegria, ciente de que a recompensa teremos, Pai, quando o Senhor voltar e um dia morarmos juntos. É assim que eu oro, Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de servo.